Existe uma palavra hebraica que está na base de toda a ideia de um profeta. E no momento em que você a entende, o profeta deixa de ser intimidador. A palavra é Nabi. Ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia hebraica. A maioria das traduções para o português a traduz simplesmente como profeta. Mas o significado original é algo mais próximo de brotar ou proclamar. Um nabi não é um adivinho. Um nabi é uma voz. Ele não é a fonte da mensagem. Ele é o canal para ela. Deus tem algo a dizer. O profeta é aquele através de quem ele diz: mas eis o enigma. A maioria das pessoas abre o Antigo Testamento, chega a Isaías e desiste. 66 capítulos de imagens densas. Depois Jeremias, ainda mais longo. E então as Lamentações. Depois Ezequiel, com rodas no ar e ossos secos voltando a viver. Depois Daniel, com estátuas, bestas e cronogramas que parecem saídos de um livro de matemática. E quase ninguém termina essa sessão. Mas existem apenas 4 profetas maiores. 4. E uma vez que você saiba quem cada um foi, quando viveu, o que foi enviado para dizer e como os 4 se encaixam, toda a parte final do Antigo Testamento se revela. Porque estes não são 4 livros aleatórios. São 4 vozes que Deus levantou em 4 momentos específicos de colapso nacional, em ordem cronológica. E quando você os coloca lado a lado, eles contam uma única história. Ao final desta leitura, você os conhecerá. Primeiro, uma breve palavra sobre o termo distós. Eles são chamados de profetas maiores, mas não porque suas mensagens tenham sido mais importantes do que as dos outros. Eles são chamados de maiores porque seus livros são mais longos. Existem 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, entre outros, e seus livros são curtos. Os 4 profetas maiores escreveram livros que preenchem rolos inteiros. Nas Bíblias cristãs, a ordem é a seguinte: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Lamentações é tradicionalmente atribuído a Jeremias, razão pela qual fica entre o livro dele e o seguinte. Portanto, quando as pessoas falam dos 4 profetas maiores, elas se referem a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora, um breve resumo do contexto histórico. Após a morte do rei Salomão, por volta de 930 a.C., o reino de Israel se dividiu em 2. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com sua capital eventualmente em Samaria. As 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. Ambos os reinos se afastaram de Deus. Ambos foram advertidos. O reino do norte caiu primeiro, engolido pelo Império Assírio em 722 a.C. O reino do sul, Judá, resistiu por mais 136 anos. Então veio a Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor. Os muros de Jerusalém foram rompidos. O templo foi reduzido a cinzas. A liderança foi levada para o exílio. Era o ano de 586 a.C. Após cerca de 70 anos na Babilônia, um remanescente retornou sob o domínio persa. Essa é a cronologia. 200 anos desde a ascensão da Assíria até o retorno da Babilônia. Ao longo desse período, 4 profetas ocuparam 4 posições diferentes.
Isaías alertou que a tempestade estava chegando. Jeremias chorou quando ela atingiu o povo. Ezequiel falou de dentro dos destroços. Daniel olhou além dos destroços para vislumbrar o reino que viria depois. 4 vozes, 4 momentos, uma história. Isaías vem em primeiro lugar, Shugah Remato. Seu nome em hebraico é Yeshayahu e significa Yahvé é salvação. Guarde isso, porque seu nome é a tese central de seu livro. O Deus que parece enviar julgamento é também o Deus que salva. O ministério de Isaías se estende por aproximadamente 60 anos, de cerca de 740 a.C. a cerca de 680 a.C. O versículo de abertura de seu livro lista os 4 reis de Judá sob os quais ele serviu: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 2 deles foram fortes, um deles foi desastroso. Isaías pregou por todos eles. O mundo em que ele entrou era tenso. O Império Assírio era a superpotência em ascensão na época. Brutal, militarizado, em expansão. Ele viveu o momento em que o reino do norte de Israel foi destruído pela Assíria em 722 a.C. e nunca mais se reergueu. Ele assistiu a tudo acontecer a partir de Judá, ao sul, sabendo que seu próprio reino poderia ser o próximo. Seu chamado vem em Isaías capítulo 6 e é uma das cenas mais impactantes da Bíblia. O capítulo começa com a data do ano da morte do rei Uzias, um rei de longo reinado, em sua maior parte fiel, acaba de falecer. O trono em Jerusalém está vazio, e naquele exato momento, Deus mostra a Isaías um trono diferente, aquele que nunca está vazio. Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. A orla de suas vestes preenche o templo. Acima dele voam criaturas chamadas serafins, uma palavra hebraica que significa literalmente seres ardentes. Cada uma tem 6 asas. Elas cobrem seus rostos. Elas clamam umas às outras: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em hebraico, repetir uma palavra 2 vezes é como se formar um superlativo. Repeti-la 3 vezes é reservado para o absoluto, o supremo, o incomparável. Os serafins estão dizendo que não há nada no universo mais separado, mais puro, mais diferente do que este Deus. Os alicerces tremem, o templo se enche de fumaça e Isaías, de pé na sala do trono, desmorona. Ele diz: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Uma brasa ardente toca sua boca, a culpa é removida. E então Deus pergunta: A quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o momento em que começa um ministério de 60 anos. O livro em si tem 66 capítulos e se divide aproximadamente ao meio. Os primeiros 39 capítulos se concentram no luto, no julgamento e na crise que se desenrolava com a Assíria. Os últimos 27 capítulos se concentram no consolo, na restauração e na figura que os estudiosos chamam de servo. Bem no coração do livro estão 4 capítulos centrais, Isaías 36 a 39, que parecem um livro de história. O rei assírio Senaqueribe está nos portões de Jerusalém.
Seu exército é enorme. Seus mensageiros zombam de Deus na muralha da cidade. O rei Ezequias entra no templo e ora. Isaías entrega a resposta de Deus. Senaqueribe não entrará nesta cidade. Naquela noite, o exército assírio é devastado e Senaqueribe recua. Isso não é apenas uma afirmação bíblica. Os próprios anais de Senaqueribe, recuperados por arqueólogos, descrevem sua campanha contra Ezequias e seu cerco a Jerusalém. Mas, diferentemente de todas as outras cidades que ele atacou, nunca há registro de que ele tenha conquistado e saqueado Jerusalém. Então vem a segunda parte. Isaías capítulo 40 começa com as palavras: Consolai, consolai o meu povo. E o livro se volta para algo maior que a Assíria, maior que Judá. Volta-se para uma figura que sofre no lugar de outros. Isaías capítulo 53 descreve um servo desprezado e rejeitado, ferido pelas transgressões de outros, esmagado por suas iniquidades. Pelas suas feridas somos curados. Ele é levado como um cordeiro ao matadouro. Ele derrama sua alma até a morte. E pelo seu conhecimento, ele justifica muitos. Os leitores cristãos veem Jesus em cada linha desse capítulo. Os leitores judeus tradicionalmente aplicam partes dele ao povo de Israel como um coletivo. Ambas as interpretações existem há muito tempo. O que é inegável é que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 22, aplica a linguagem do servo de Isaías diretamente à sua própria missão. Os primeiros cristãos fizeram o mesmo. Independentemente de qualquer outra interpretação que se faça de Isaías 53, essa conexão está presente no Novo Testamento, estabelecida pelo próprio Jesus. A palavra central de Isaías é Kadosh, santo. O Deus dele é diferente de tudo o que as nações adoram, e o seu nome, Yahvé, salva. É a promessa em torno da qual todo o livro é construído. Então, Jeremias entra em cena cerca de um século depois da morte de Isaías. Seu nome hebraico é Yirmeyahu, geralmente traduzido como Yahvé designa ou Yahvé exalta. Ele é chamado para o ministério por volta de 627 a.C., durante o reinado de Josias, o último bom rei que Judá teria. Quando o ministério de Jeremias termina, Jerusalém está em ruínas. Por cerca de 40 anos, ele prega para uma nação em queda livre. Ele sobrevive a 5 reis: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Ele observa a Assíria ruir e a Babilônia ascender. Ele vê Judá trocar de alianças, ser esmagado, trocar de novo e ser esmagado mais uma vez. E, em meio a tudo isso, ele diz a mesma coisa: rendam-se à Babilônia, arrependam-se, voltem para Deus. E o pior disso pode ser amenizado: ninguém o ouve. Seu chamado em Jeremias capítulo 1 é terno. Deus diz: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei. Jeremias resiste. Ele diz: não posso falar, pois sou jovem. Deus responde: não diga sou jovem. Tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Porei as minhas palavras na sua boca. Essa tarefa se revela brutal. Jeremias é chamado de profeta chorão
por um motivo. No capítulo 9, versículo 1, ele escreve: Quem dera a minha cabeça fosse água, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Sua dor não é fraqueza. Sua dor faz parte da mensagem. Ele está mostrando ao seu povo o que o próprio Deus sente enquanto o mundo deles desmorona. O livro de Lamentações, tradicionalmente atribuído a Jeremias, é composto por 5 capítulos de poesia que lamentam a queda de Jerusalém. É o cântico fúnebre de uma cidade. Seu sofrimento é constante. O rei Jeoaquim pega um de seus pergaminhos e o queima na lareira, página por página. Oficiais, sob o comando do rei Zedequias, o jogam em uma cisterna lamacenta e o deixam morrer lá, até que um servo estrangeiro o retire. Após a queda de Jerusalém, um grupo de sobreviventes o arrasta para o Egito, contra a sua vontade. Ele prega a verdade e é odiado por isso. Mas, em meio a toda essa dor, está uma das promessas mais importantes de todo o Antigo Testamento. Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A expressão hebraica é Brit Hadashah, que significa nova aliança. E essa expressão exata aparece na Bíblia hebraica apenas aqui, neste único trecho. E o conteúdo da promessa é impressionante. Deus diz: esta nova aliança não será como a antiga, escrita em tábuas de pedra. Desta vez, porei a minha lei na mente deles e a escreverei em seus corações. Todos, do menor ao maior, conhecerão a Deus pessoalmente. Ele perdoará as suas iniquidades e não se lembrará mais dos seus pecados. 600 anos depois, em um cenáculo em Jerusalém, na noite anterior à sua morte, Jesus ergue um cálice durante a Páscoa e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Lucas capítulo 22, versículo 20. Ele está citando a profecia de Jeremias. Ele está dizendo: isto é o que está acontecendo agora, nesta noite, com este cálice. A promessa feita nos escombros de Jerusalém está se cumprindo nesta sala. A palavra de Jeremias é fidelidade em meio ao colapso. Ele pregou uma verdade que ninguém queria ouvir. Ele esperava por um futuro que jamais veria. E o centro de sua esperança era uma aliança escrita no coração. 2 profetas até agora, 2 fases da mesma crise. Isaías viu a tempestade se aproximando décadas antes e alertou uma nação que, em sua maioria, se recusou a ouvir. Jeremias viveu a própria tempestade, pregando enquanto a chuva caía. Ambos viram seu povo caminhar para um desastre que poderia ter sido evitado, mas nenhum dos profetas foi abandonado. Deus enviou uma voz em ambos os momentos. Ele advertiu, chorou, continuou falando. Os 2 próximos profetas falarão de dentro dos destroços, e o que eles veem lá é ainda mais extraordinário do que o que aconteceu antes. Se este tipo de estudo bíblico ajudou você a ver algo novo, considere se tornar um membro do canal Simplesmente Cristo. Seu apoio é o que torna este trabalho possível
semana após semana. Aos que já apoiam este canal, muito obrigado. Vocês fazem parte de cada roteiro que escrevemos. Agora, vamos para o exílio. O nome hebraico de Ezequiel é Yehezkel, que significa Deus fortalece ou Deus fortalecerá. Guardem esse significado, pois Ezequiel precisará de toda a força que ele oferece. Ele foi deportado para a Babilônia em 597 a.C., durante a segunda onda de exílios, juntamente com o rei Joaquim. Seu ministério durou de aproximadamente 593 a.C. a 571 a.C., cerca de 22 anos. E ele nunca volta para casa. Eis o detalhe que dá peso à história de Ezequiel. Ele era um sacerdote. Ezequiel capítulo 1, versículo 3, o identifica como filho de Buzi, o sacerdote. Em circunstâncias normais, ele teria passado a vida servindo no templo em Jerusalém. Teria oferecido sacrifícios, teria permanecido nos átrios do Senhor. Em vez disso, ele está sentado à beira de um canal de irrigação no sul da Mesopotâmia, chamado Quebar, perto da cidade de Nippur. Seu templo está a milhares de quilômetros de distância e está prestes a ser destruído. Esse é o homem que Deus chama para ser profeta. O chamado vem em Ezequiel capítulo 1 e é uma das visões mais extraordinárias da Bíblia. Os céus se abrem. Ezequiel vê um vento tempestuoso vindo do norte. Dele saem 4 seres viventes, cada um com 4 faces: um homem, um leão, um touro e uma águia. Cada um tem 4 asas. Ao lado de cada ser vivente há uma roda, e as rodas têm engrenagens dentro delas com olhos ao redor de suas bordas. Acima dos seres viventes há uma imensidão semelhante ao cristal. Acima da imensidão há um trono, e no trono a aparição de um homem rodeado de fogo e luz de arco-íris. A tradição judaica chama essa imagem de Merkavá, a carruagem. Ela se tornou a base de toda uma corrente do misticismo judaico centrada neste capítulo. Mas aqui está o ponto que quase todos ignoram. O trono está se movendo. Durante toda a sua vida como sacerdote, Ezequiel foi ensinado que Deus habita em um só lugar, o templo em Jerusalém, o Santo dos Santos. O espaço entre os querubins é ali que Deus está. É ali que se vai para encontrá-lo. E agora, na Babilônia, junto a um canal em meio a território pagão, o trono surge, com rodas. Yahvé não está preso em Jerusalém. Ele não foi derrotado pelos deuses da Babilônia. Ele veio para estar com seu povo exilado no lugar onde eles pensavam tê-lo perdido para sempre. Essa é a base de todo o livro. O que se segue é um dos ministérios mais incomuns das Escrituras. Ezequiel não apenas prega, ele encena suas mensagens. Ele se deita de lado por 390 dias como um sinal contra Israel. Depois, mais 40 dias por Judá. Ele raspa a cabeça e divide o cabelo em 3 partes. Cozinha de uma maneira que lembra as rações de um cerco. Quando sua esposa morre, Deus lhe diz para não se lamentar, e isso também se torna um sinal. Toda a sua vida é um sermão. Os capítulos 8 a 11 contêm a visão mais dolorosa do livro. Ezequiel observa, em visão, a glória de Deus deixar o templo em Jerusalém, passo a passo, do Santo dos Santos até o limiar.
do limiar até o portão leste, do portão leste até o Monte das Oliveiras. E então desaparece. O templo está vazio. É por isso que a Babilônia poderá destruí-lo, mas o livro não termina aí. Capítulo 37. O Vale dos Ossos Secos. O Espírito de Deus coloca Ezequiel em um vale, e o vale está cheio de ossos. São muitos ossos. Estão muito secos. Deus lhe pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel responde: Ó Senhor Deus, tu o sabes. Deus lhe diz para profetizar aos ossos. Enquanto Ezequiel fala, ouve-se um ruído, um estalar. Os ossos se juntam, osso com osso. Tendões crescem sobre eles. Depois carne, depois pele. Mas não há fôlego neles. Então Deus lhe diz para profetizar ao fôlego. A palavra hebraica é ruach e significa fôlego, vento e espírito, tudo ao mesmo tempo. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 2, quando Deus sopra em Adão e Adão se torna um ser vivente. O ruach entra nos corpos, eles se levantam. Um exército extremamente grande. Então Deus diz a Ezequiel o que a visão significa. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida, estamos destruídos. Portanto, profetiza: abrirei os seus túmulos, os farei subir, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. O exílio não é o fim, a morte não é o fim. Onde o ruach de Deus se manifesta, até os ossos podem se levantar novamente. Os capítulos finais do livro prometem que a glória que deixou o templo retornará um dia a um novo santuário. A palavra de Ezequiel é presença. Mesmo no exílio, Deus não está ausente. Ele está se movendo, respirando, restaurando. O que nos leva à quarta voz. O nome hebraico de Daniel é Daniel e significa Deus é meu juiz. Essa é exatamente a convicção que seu livro defende do começo ao fim. Os reis da terra pensam que estão julgando Daniel. Daniel sabe que existe um tribunal superior. Ele é levado para a Babilônia em 605 a.C., na primeira onda de exílios, quando ainda era adolescente. Ele sobrevive a Ezequiel. Ele sobrevive ao próprio Império Babilônico. Ele vê a Babilônia cair para a Pérsia em 539 a.C. e continua servindo durante o reinado de Ciro. Sua carreira se estende por aproximadamente 70 anos e 4 reis pagãos. Diferentemente de Ezequiel, que vive entre os exilados na comunidade às margens do canal, Daniel acaba na corte real. Ele é levado junto com 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e treinados para servir ao rei da Babilônia. O livro se divide claramente em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são histórias da corte. Os 4 jovens recusam a comida do rei. Eles sobrevivem com vegetais e água e acabam mais saudáveis do que os outros. Nabucodonosor tem um sonho que não consegue se lembrar, e Daniel o revela e interpreta. Os 3 amigos são lançados numa fornalha, e uma 4ª figura caminha com eles no fogo. Nabucodonosor perde a sanidade por 7 anos
e vive como um animal até reconhecer a Deus. O rei Belsazar oferece um banquete e uma mão aparece na parede escrevendo 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Naquela noite, a Babilônia cai. Daniel é lançado numa cova de leões e sai ileso. Todas essas histórias carregam o mesmo tema. Sejam os reis arrogantes, insanos ou cruéis, o Deus de Daniel é quem realmente governa o mundo. Então, o capítulo 7 muda tudo. O livro passa de histórias da corte para visões proféticas. No capítulo 2, na primeira metade, Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua enorme, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos atingiu a estátua, despedaçou-a e transformou-se em uma montanha que encheu toda a terra. Daniel disse ao rei que as 4 partes da estátua representavam 4 reinos, começando pela Babilônia, e que a pedra era um reino que o próprio Deus estabeleceria e que jamais seria destruído. No capítulo 7, Daniel vê a mesma sequência, mas agora da perspectiva de Deus. 4 bestas emergem do mar: um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e uma 4ª besta terrível com dentes de ferro e 10 chifres. Em seguida, uma cena de tribunal. O ancião de dias se senta. Os livros são abertos. A 4ª besta é destruída. A interpretação mais comum na história cristã identifica esses 4 reinos como Babilônia, Média, Grécia e Roma, com o reino eterno de Deus substituindo todos eles no final. Há também uma interpretação acadêmica respeitada que os identifica como Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Ambas as interpretações concordam no ponto central: impérios humanos surgem e caem, e sempre têm um prazo de validade. O reino de Deus, não. Então chega o momento culminante. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Esse título, Filho do Homem, é o que Jesus usa para si mesmo mais do que qualquer outro. Aparece cerca de 80 vezes nos 4 evangelhos, quase sempre em seus próprios lábios. E no momento mais importante de sua vida, ele está sendo julgado perante o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pergunta se ele é o Messias. Jesus responde citando exatamente esta passagem. Marcos, capítulo 14, versículo 62. Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasga suas vestes. Ele compreende o que Jesus acabou de afirmar. Ele acabou de citar Daniel, capítulo 7. E então, a oração no capítulo 9. Daniel está lendo o livro de Jeremias. Ele percebe que os 70 anos de exílio que Jeremias previu estão quase no fim. Ele faz uma das mais belas orações de confissão de toda a Bíblia.
e pede a Deus que restaure seu povo. O anjo Gabriel aparece e lhe dá uma profecia de 70 semanas, 70 unidades de 7, tradicionalmente lidas como anos. A profecia diz que o ungido, o Messias, virá e que será morto, porém não por causa própria. Diferentes estudiosos calculam as datas de maneiras diferentes, e o dia exato é debatido. Mas o formato geral da profecia é impressionante. Uma linha do tempo dada com séculos de antecedência, apontando para um Messias que viria para ser morto, mas não por culpa sua. Quando o Novo Testamento narra a história de Jesus, os autores não estão inventando a estrutura. Eles estão dando continuidade a partir do ponto onde Daniel parou. A palavra de Daniel é soberania. Impérios surgem, impérios caem. O reino que perdura pertence ao Filho do Homem. Portanto, junte os 4 fios da narrativa. Isaías nos deu o servo sofredor, ferido por nossas transgressões. Jeremias nos deu a nova aliança escrita no coração. Ezequiel nos deu o bom pastor do capítulo 34 e o sopro da ressurreição no capítulo 37. Daniel nos deu o Filho do Homem vindo com as nuvens, com um reino eterno. A cada profeta foi entregue uma parte de um retrato. Nenhum deles viveu para ver a imagem completa. Isaías morreu muito antes de Jeremias nascer. Jeremias foi sepultado no Egito. Ezequiel morreu na Babilônia. Daniel serviu a reis pagãos até a velhice. Eles nunca se encontraram. Não puderam comparar suas experiências e, no entanto, o que descrevem coincide. Séculos depois, um carpinteiro galileu entra na sinagoga de Nazaré, abre o rolo de Isaías e lê o capítulo 61 e anuncia: hoje, esta passagem da Escritura se cumpriu aos seus ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Na noite anterior à sua morte, ele ergue o cálice e fala a linguagem de Jeremias capítulo 31. Em João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. Recorrendo a Ezequiel capítulo 34, e diante do sumo sacerdote, ele reivindica Daniel capítulo 7 para si. Ele é o resultado do alinhamento das 4 peças. Imagine um tribunal. 4 testemunhas são chamadas, uma de cada vez. Elas moram em cidades diferentes, nascem em gerações diferentes. Nenhuma delas jamais conheceu alguma das outras. Nenhuma delas sabe o que as outras vão dizer. Elas são simplesmente chamadas, uma de cada vez, a descrever uma pessoa que viram. A primeira testemunha descreve um rei em um trono, ferido e sangrando pelo povo que governa. A segunda testemunha descreve um homem chorando à porta, segurando uma aliança escrita não em pedra, mas no coração. A terceira testemunha descreve um pastor caminhando por um vale de ossos, soprando sobre eles até que se levantem. A quarta testemunha descreve uma figura vindo com as nuvens do céu, a qual foi dado um reino que nenhum império pode derrubar. Se esses 4 testemunhos fossem lidos lado a lado, em línguas diferentes, perspectivas diferentes, décadas diferentes, as pessoas no tribunal lentamente perceberiam algo. 4 homens que nunca se encontraram estão descrevendo a mesma pessoa. É isso que são os 4 profetas maiores.
Aqui está a parte prática. Cada um desses 4 profetas se encontra com uma fase diferente da vida humana. Saber qual deles ler em cada fase muda a forma como você compreende o Antigo Testamento. Quando sinais de alerta se acumulam ao seu redor e ninguém quer ouvir, quando algo está claramente caminhando para o colapso e você continua dizendo isso, mas as pessoas que você ama continuam ignorando, leia Isaías. Ele permaneceu em seu posto por 60 anos, pregando para uma geração que, em sua maioria, o ignorou. Ele entende quando algo realmente desmoronou e você está sentado nos escombros, assistindo às consequências, leia Jeremias. Ele pregou a verdade em tempo real, enquanto a cidade que amava era destruída ao seu redor. Suas lágrimas não são sinal de fraqueza. São o som de um homem que se recusou a parar de amar pessoas que se recusam a ouvi-lo. Quando você se sentir um exilado da sua própria vida, longe de onde deveria estar, em um lugar que não escolheu, leia Ezequiel. Ele se sentou à beira de um canal estrangeiro e viu o trono de Deus aparecer ao seu lado. A mensagem do livro é que não existe lugar tão longe de casa que Deus não possa te alcançar. Quando o mundo parece estar sendo governado por poderes que ignoram a Deus, e você se pergunta quem, de fato, está no comando, leia Daniel. Ele serviu a 4 reis pagãos sem jamais se curvar aos seus deuses. Manteve sua integridade em uma corte construída sobre idolatria e intriga, e enxergou além de todos os impérios um reino que não desapareceria. Isso não é uma lista de verificação, é um mapa, e aqui está o último ponto. Cada um desses 4 homens continuou a se manter firme. Isaías serviu por 60 anos. Jeremias pregou por 40 anos para pessoas que nunca o ouviram. Ezequiel realizou sinais que ninguém entendia. Daniel viveu mais de 70 anos no exílio e jamais se comprometeu. A aplicação não é que devamos nos tornar profetas. A aplicação é mais simples do que isso. Deus é fiel em todas as estações. Portanto, nós também podemos ser fiéis. 4 vozes, 4 momentos, uma mensagem, um Cristo. Isaías ouviu como o servo ferido. Jeremias ouviu como aquele que escreveria a lei no coração. Ezequiel ouviu como o pastor que dá fôlego aos mortos. Daniel ouviu como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E o que cada um deles viu em parte apontava para um nome: o carpinteiro de Nazaré, que tomou os pergaminhos deles nas mãos e disse: estas escrituras falam de mim. Se este estudo mudou sua perspectiva sobre alguma passagem das Escrituras, inscreva-se no canal Simplesmente Cristo. Deixe um comentário, mesmo que seja apenas uma palavra. Compartilhe com alguém que nunca passou de Isaías. Ore por nós enquanto continuamos a estudar esses textos. E que o Deus que falou por meio de 4 profetas e agora fala por meio de seu Filho, encontre você em qualquer fase da vida em que você esteja hoje. Deus te abençoe.